Uma coisa que eu tinha falado no vídeo anterior é o seguinte: estou aqui em Cidade Leste, agora em definitivo, e sou advogado, como já falei também no outro vídeo. Vou dar para os meus inscritos 5 mentorias de graça sobre residência temporária e cédula paraguaia, e a mentoria em geral também, para entender o que você quer fazer aqui no Paraguai e se faz sentido o que você quer fazer. Já tenho certa experiência, porque fiz por conta, fiz a residência temporária por conta, e também estou estudando, estou me aprofundando aqui nas leis do Paraguai. Inclusive, por isso vai ser de maneira gratuita, né? Então, vocês vão servir aí essas 5 pessoas que serão sorteadas, né? Vai depender o número de interessados que tiver. Essas 5 pessoas vão servir como um laboratório para essa mentoria. E aí, para você participar, você tem que entrar na comunidade, certo? E falar com a gente no nosso contato aqui do Paraguai, beleza? E continuando o vídeo para responder algumas perguntas que mandaram no canal, também que mandaram na comunidade gratuita. E a primeira pergunta é: o que é apostila de aia? Tipo uma tradução juramentada? Não. A apostila de aia é um instrumento que você faz no cartório, no tabelionato de notas no Brasil, e com esse documento você não precisa traduzir, não precisa fazer a tradução juramentada no documento brasileiro. Isso porque o Brasil tem acordo com o Paraguai e com o Mercosul todo que não precisa dessa tradução, apenas uma apostila de aia. Eu oriento que seja feita no Paraná, em Foz do Iguaçu fica pronta no mesmo dia e o valor gira em torno de R$80. Outra pergunta aqui da Cláudia: $800 só com a documentação ou já contando os gastos que você teve com deslocamento, hospedagem e alimentação para realizar os trâmites necessários? Essa pergunta aqui é em relação à residência temporária. Então, o que eu falei de $800 é o custo que você vai ter com a documentação em relação à residência temporária, e não a questão do deslocamento, hospedagem e alimentação. Isso é a mais. Eu não coloquei esse custo porque vai depender onde, que localização que a pessoa vai ficar, qual o táxi. Então eu não coloquei o custo com deslocamento, hospedagem e alimentação, porque vai depender onde você vai ficar hospedado, vai depender qual alimentação você vai ter nos dias aqui, se vai comer fora, se vai comer no Airbnb. Então essa parte aí é bem variável, não tem como colocar nos custos. Os $800 é para você fazer a residência temporária aqui no Paraguai que você consegue. Outra pergunta que mandaram na comunidade é se aceitam Pix para fazer a residência temporária ali no setor de imigrações. Não aceitam. Lá é só com dinheiro efetivo em Guarani, então você tem que ir até uma casa de câmbio, vir até uma casa de câmbio aqui em Cidade Leste, trocar o real por Guarani, e é bom levar trocado, porque muitas vezes eles não têm troco, e se não tiver troco, vai o valor que você está dando ali. Então, por exemplo, para fazer a residência é 3 milhões e 10 guaranis. Se você aparecer lá com 3 milhões e 500 guaranis e eles não tiverem troco, vai ser esse valor que vai ficar. Perdeu, né? Hã? Perdeu, mané. Perdeu mané, exatamente. Se for com outro preço, é perdeu mané. Outras perguntas que mandaram diretamente do nosso contato foi: quais são as minhas primeiras impressões aqui do Paraguai? As melhores possíveis. É um país que está em pleno desenvolvimento, tem as suas dificuldades, como qualquer país que está em desenvolvimento, principalmente quando a gente fala em infraestrutura, calçadas, ruas, mas a parte empresarial, que é o que a maioria dos brasileiros que vem para cá busca, é muito boa. O ambiente de negócio é muito amigo do empresário, coisa que é bem diferente no nosso Brasil do faz o L, né? Então, lá o empresário é visto como vilão. Aqui, o empresário é visto como aquele que gera emprego, que gera riqueza, e é esse pensamento de livre mercado, de fluxo do dinheiro que a gente vê aqui no Paraguai. Então, na verdade, eu já sabia as dificuldades que teria aqui, né? Mas, considerando essa questão do empreendedorismo, vale muito a pena. E outra coisa que a gente está vendo aqui, a polícia, né? Outra coisa é a segurança. O país é muito seguro, isso está disposto nos números e também está disposto no dia a dia. Aqui é um país armamentista, então que os seguranças têm armamento, muitas pessoas têm armamento, então isso, pelo menos para mim, gera uma sensação de segurança, porque o bandido sabe que naquela região pode ter várias pessoas armadas e ele sofrer um revés, né?
ter o seu CPF cancelado, ou aqui no Paraguai o seu RUC cancelado. Eu vou falar em outro vídeo sobre o RUC, que o RUC é o CPF aqui do Paraguai. Também me perguntaram sobre se eu falo espanhol e como que essa questão aqui em Cidade del Este. Eu falo portunhol, não falo espanhol. Estou me esforçando, eu tento sempre falar em espanhol aqui, castelhano, né? Para aprender uma nova língua, para ficar fluente, mas por ser uma cidade de fronteira, então isso não é uma coisa do Paraguai inteiro, mas se tratando de uma cidade de fronteira, muita gente aqui entende o português, entende o portunhol, e muitos paraguaios falam português. Alguma dificuldade você vai ter quando envolve serviços públicos. As pessoas, os funcionários públicos aqui do Paraguai, eu já senti que não se esforçam muito, pelo menos os que me atenderam, para falar português e para te entender em português. Eles falam em castelhano, às vezes até em guarani, e também, se você fala só português, nem tenta o portunhol, eles ali ou não entendem ou não se esforçam para entender. Aí eu não posso dizer, mas essa impressão que eu tive no que eu fui atendido. Eu vou deixar aqui o vídeo, primeiro vídeo desse canal sobre Paraguai, que eu falo sobre a desnecessidade de assessoria. Ou seja, você consegue fazer a sua residência temporária e sua cédula sozinho. O que você precisa muitas vezes é um serviço de despachante, que é muito mais barato que essas assessorias que vão te cobrar 2 ou 3 mil dólares para fazer apenas a residência temporária e a cédula do Paraguai.